Olá, antes de mais nada peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Neste vídeo, mergulharemos na lenda da civilização perdida, explorando seu legado, influências em culturas ao redor do mundo e as intrigantes tentativas modernas de desvendar seu paradeiro. Será que Atlântida foi apenas um mito ou uma realidade esquecida? Prepare-se para uma jornada fascinante. Não perca! A história de Atlântida começa em uma era tão distante que se confunde com as brumas do passado, em um mundo onde vastas ilhas flutuavam em mares inexplorados, repletas de segredos e mistérios. Era um tempo em que a humanidade ainda não tinha dominado o conhecimento como hoje, e as forças da natureza agiam de maneira mais direta sobre o destino das civilizações. Atlântida, uma ilha lendária, foi dita ser criada pelos próprios deuses, uma obra-prima esculpida não apenas pela sua grandiosidade física, mas pelo propósito divino que carregava. Os deuses escolheram aquele pedaço de terra como cenário ideal para um experimento sem precedentes. Criar uma sociedade onde a harmonia entre os seres humanos e a natureza fosse absoluta, um equilíbrio perfeito entre o físico e o espiritual. A localização de Atlântida, no centro de um oceano desconhecido e perigoso, só aumentava o fascínio que a cercava. Isolada do resto do mundo, a ilha se tornaria a joia do antigo globo, uma terra de beleza incomparável e grandeza inigualável. Diziam que seus rios eram tão cristalinos que refletiam as estrelas do céu como espelhos, suas montanhas guardavam segredos imemoriais, e suas florestas abrigavam seres que hoje apenas aparecem nas histórias de fantasia. Mas Atlântida não se destacava apenas por sua natureza exuberante. Ela era conhecida pela sabedoria profunda de seu povo e pela sua tecnologia avançada, que desafiava os limites do conhecimento da época. Neste capítulo, você será introduzido às lendas que cercam a origem da Atlântida, lendas que atravessaram os milênios e chegaram até nós envoltas em mistério e maravilhamento. Conta-se que os primeiros governantes da ilha, aqueles que moldariam a história da civilização Atlante, eram descendentes diretos dos próprios deuses. Esses soberanos possuíam um poder que parecia mágico aos olhos mortais, mas que, na verdade, era uma combinação de tecnologia e conhecimento tão avançado que era indistinguível da magia. Com esse poder nas mãos, eles foram capazes de transformar a ilha em um paraíso terrestre, moldando não apenas o território físico, mas também o destino de seus habitantes. Os primeiros Atlantes, esses seres especiais, tinham uma compreensão profunda dos poderes naturais e espirituais que os cercavam. Suas crenças estavam enraizadas no respeito pelos elementos e em uma visão holística do universo. Acreditavam que todas as coisas, vivas ou inanimadas, estavam conectadas por um poder cósmico que fluía através do mundo, e seu objetivo era viver em sintonia com esse poder. Não demorou muito para que Atlântida se tornasse um centro de comércio, espiritualidade e conhecimento, atraindo curiosos e sábios de terras distantes. A ilha era um farol de civilização, onde magia e ciência caminhavam lado a lado, e onde o impossível parecia acontecer diariamente. À medida que exploramos a história de Atlântida, vamos mergulhar mais fundo nas crenças desse povo extraordinário, conhecer suas práticas espirituais, suas descobertas científicas, e como eles conseguiram transformar sua terra natal em um verdadeiro centro de iluminação. A harmonia com a natureza, a busca pelo conhecimento e a devoção aos deuses eram pilares de sua sociedade, e essas tradições influenciaram não apenas o modo de vida dos atlantes, mas também sua visão sobre o universo e seu lugar nele. No entanto, como toda grande civilização, Atlântida também tinha seus segredos e desafios, e os primeiros passos dessa jornada serão revelados à medida que desvendamos as camadas ocultas de sua história. Em seu auge, Atlântida não era apenas um reino poderoso, mas um modelo ideal de civilização, um verdadeiro paraíso terrestre que se destacava por sua organização social extremamente avançada e pela harmonia em que seus cidadãos viviam. Diferente de muitas outras sociedades antigas, Atlântida parecia ter encontrado a fórmula perfeita para equilibrar poder, conhecimento e espiritualidade. Sua estrutura social era cuidadosamente planejada, com cada classe desempenhando um papel crucial no funcionamento do reino. Embora houvesse uma aristocracia responsável por governar e tomar decisões estratégicas, o verdadeiro coração de Atlântida residia em suas instituições, nas quais o aprendizado e a espiritualidade caminhavam lado a lado. Os atlantes acreditavam firmemente que a educação e o desenvolvimento espiritual eram os pilares sobre os quais toda a sociedade deveria ser construída. Suas escolas não eram apenas locais para o aprendizado técnico ou científico,
mas também verdadeiros templos de sabedoria, onde os mestres ensinavam não apenas sobre o mundo físico, mas sobre as verdades universais e as forças invisíveis que regiam o cosmos. As ciências eram profundamente conectadas à espiritualidade, e os atlantes acreditavam que para dominar o mundo material era necessário primeiro compreender as leis espirituais que o regiam. A combinação de magia e tecnologia era mais do que uma mera curiosidade. Ela era vista como caminho para uma sociedade perfeita, onde o potencial humano podia ser plenamente realizado. Este capítulo mergulha nas minúcias da vida cotidiana em Atlântida, revelando o estilo de vida de seus habitantes. Desde o agricultor, que trabalhava nas terras férteis da ilha utilizando técnicas agrícolas avançadas e uma conexão quase mística com a terra, até os mestres da ciência e filosofia, que passavam suas vidas dedicados à descoberta dos segredos do universo. Esses sábios não buscavam apenas conhecimento por si só, mas um entendimento mais profundo do propósito da vida e do papel dos Atlantes no grande esquema cósmico. Para os Atlantes, o conhecimento era sagrado, e a busca por ele era vista como um dever tanto espiritual quanto intelectual. O equilíbrio entre o conhecimento, a espiritualidade e o poder era o que mantinha Atlântida em seu estado de utopia. Os Atlantes acreditavam que, ao manter essa tríade em harmonia, eles eram capazes de alcançar um nível de vida superior, abençoado pelos deuses. A sociedade Atlante via o conhecimento não como uma ferramenta para a dominação, mas como um meio de viver em sintonia com as forças naturais e cósmicas. Para eles, a conexão profunda com a natureza e com o planeta era uma parte essencial de sua existência. Acreditavam que ao respeitar as forças da natureza e ao manter sua civilização em equilíbrio com o mundo ao seu redor, garantiam a prosperidade e o favor dos deuses, que os haviam abençoado com uma terra tão rica e bela. A crença no poder da harmonia, tanto entre os seres humanos quanto com o ambiente ao seu redor, moldava todas as facetas da sociedade Atlante. Eles viam o universo como um organismo vivo, onde cada ação gerava uma reação, e o equilíbrio era o caminho para a verdadeira prosperidade. Essa filosofia permeava desde as atividades mais simples, como o trabalho nos campos ou o artesanato, até os debates nas academias e os rituais nos templos. Atlântida era, acima de tudo, uma sociedade que acreditava no potencial ilimitado da humanidade, desde que essa humanidade estivesse em alinhamento com as forças superiores que governavam o cosmos. No centro da grande ilha, como um coração pulsante de vida e cultura, estava a capital de Atlântida, uma cidade tão deslumbrante que seus relatos se tornaram lendas em terras distantes, ecoando através dos séculos. Conhecida como a Cidade Dourada, a capital Atlante era um espetáculo para os olhos, um lugar de beleza indescritível que cativava todos que tinham a sorte de pisar em suas ruas. As calçadas eram feitas de mármore branco reluzente, que brilhava sob a luz do sol, enquanto palácios majestosos se erguiam em toda a cidade, adornados com colunas esculpidas e estátuas de deuses e heróis da mitologia atlante. Os templos, com suas torres altíssimas, pareciam tocar os céus, desafiando as nuvens com a sua grandiosidade e imponência. O brilho das construções, banhadas em ouro e outros metais preciosos, refletia não apenas a riqueza da cidade, mas também o poder e a influência de seus habitantes. O esplendor de Atlântida era visível em cada esquina, mercados vibrantes onde mercadores exibiam suas mais valiosas mercadorias, artistas que criavam obras-primas em cada rua e cidadãos que, em sua maioria, pareciam transbordar felicidade e orgulho ao viver em um lugar tão magnífico. Cada aspecto da vida cotidiana na Cidade Dourada refletia a abundância e a harmonia que permeavam a sociedade atlante. No coração da cidade estava o Grande Palácio, um edifício de tirar o fôlego que servia como a sede do Conselho de Reis. Ali, as decisões que moldariam o futuro da civilização atlante eram tomadas. As salas do palácio eram vastas, com tetos altos ornamentados e janelas que deixavam entrar a luz dourada do sol, criando um ambiente de majestade e reverência. Os conselheiros, vestidos com trajes ricos e cerimoniais, se reuniam em grandes mesas de pedra polida, debatendo sobre assuntos que variavam de questões diplomáticas a inovações tecnológicas. A arquitetura avançada da cidade era um testemunho do engenho atlante. Jardins suspensos adornavam os telhados dos palácios, repletos de flores exóticas e árvores frutíferas que proporcionavam oásis de tranquilidade em meio à agitação urbana. Os enormes canais de água que cruzavam a cidade não eram apenas esteticamente agradáveis, mas também símbolos do controle absoluto que os atlantes exerciam sobre a natureza.
Esses canais, meticulosamente projetados, não apenas forneciam água para irrigação e consumo, mas também eram utilizados para transporte, permitindo que mercadorias e pessoas se deslocassem facilmente de um lugar a outro. Cada detalhe da cidade foi planejado com precisão para refletir o equilíbrio delicado entre o homem e o cosmos. Os Atlantes, com sua visão avançada, implementaram tecnologias de irrigação que maximizavam a produtividade das terras ao redor, enquanto sistemas de geração de energia sustentavam suas necessidades sem causar danos ao meio ambiente. A cidade não era apenas um lar, mas uma manifestação física da harmonia que os Atlantes buscavam com o universo, um lugar onde a ciência e a espiritualidade coexistiam em perfeita simbiose. A cidade dourada de Atlântida era, portanto, mais do que uma simples capital, era um símbolo de tudo o que a civilização atlante representava. Um testemunho da capacidade humana de criar, inovar e viver em união com as forças da natureza. E, à medida que a história de Atlântida se desdobrava, essa cidade continuaria a ser o coração pulsante de uma civilização que aspirava à grandeza e à sabedoria. Atlântida era amplamente conhecida por suas tecnologias incomparáveis, que não apenas a diferenciavam de outras civilizações da época, mas também a colocavam em um patamar quase mítico. Muitas dessas inovações, no entanto, foram perdidas para sempre após a catastrófica destruição da ilha, deixando apenas fragmentos de conhecimento e relatos antigos. Esses registros sugerem que os Atlantes haviam alcançado um domínio impressionante sobre formas de energia que a humanidade moderna ainda está apenas começando a compreender. Os Atlantes eram capazes de canalizar a energia natural que emanava tanto das estrelas quanto da própria Terra, utilizando cristais especiais que amplificavam esses poderes de maneiras extraordinárias. Esses cristais, muitas vezes descritos como receptáculos de energia pura, permitiam que os Atlantes manipulassem os elementos ao seu redor, criando um ambiente de prosperidade e harmonia. Neste capítulo, mergulhamos profundamente nas invenções tecnológicas e nos métodos científicos que os Atlantes empregavam em seu cotidiano. Os Atlantes não apenas exploravam a energia de maneira eficaz, mas também a integravam em todos os aspectos de suas vidas. Eles desenvolveram veículos que não apenas podiam voar, mas que eram capazes de atravessar longas distâncias em questão de minutos, desafiando as limitações do tempo e espaço. Esses veículos, descritos como majestosos e aerodinâmicos, usavam uma forma de propulsão que parecia quase mágica, mas que era, na verdade, o resultado de um entendimento profundo das leis da física e da energia. Além disso, os Atlantes realizaram sistemas de comunicação instantânea que permitiram que indivíduos se conectassem em qualquer parte da ilha, e possivelmente até mesmo além de suas fronteiras. Esses dispositivos, que combinavam tecnologia avançada com elementos místicos, proporcionaram uma comunicação rápida e eficiente, unindo a população e facilitando a troca de conhecimento e informações. A capacidade de se comunicar instantaneamente não apenas promove a coesão social, mas também acelera o avanço científico e cultural da civilização. Outro aspecto impressionante da tecnologia atlante foi o desenvolvimento de dispositivos de cura. Os Atlantes projetaram máquinas que puderam diagnosticar e tratar doenças, prolongando a vida de seus cidadãos de uma maneira que hoje apenas começamos a imaginar. Essas invenções não eram meramente ferramentas, mas sim uma expressão do desejo atlante de viver em harmonia com a natureza e com os ciclos da vida. Acreditamos que essas máquinas utilizam princípios de energia e vibração para curar, ativando a capacidade natural do corpo humano de se regenerar. Infelizmente, muitos acreditam que os segredos dessa tecnologia perdida ainda estão escondidos em algum lugar nas profundezas do oceano, esperando para serem redescobertos. As ruínas da Atlântida, que permaneceram envoltas em mistério, guardam não apenas a história de uma civilização magnífica, mas também os conhecimentos que poderiam revolucionar o mundo moderno. A busca por esses segredos perdidos continua a inspirar exploradores e cientistas, que sonham em um dia decifrar as chaves que os Atlantes deixaram para trás, na esperança de que as maravilhas de sua tecnologia possam, de alguma forma, ser ressuscitadas e reaplicadas em nossa era. Assim, a tecnologia da Atlântida não é apenas um símbolo de um passado glorioso, mas um convite para refletirmos sobre o que é possível quando se busca a harmonia entre o homem e o cosmos, uma lição que ressoa até os dias de hoje. Apesar de todo o seu impressionante avanço tecnológico, os Atlantes mantinham uma profunda e inabalável conexão espiritual com o cosmos.
Para eles, a prosperidade e o poder de sua civilização não eram apenas o resultado de seu conhecimento ou de suas invenções, mas sim um presente dos deuses, concedido como recompensa pela harmonia que mantinham com o universo. Acreditavam que essa ligação cósmica era o verdadeiro motor de sua grandeza, e por isso, dedicavam-se com fervor à realização de rituais sagrados para preservar o equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. Esses rituais não eram apenas celebrações religiosas, mas também momentos de profunda introspecção e conexão com as forças naturais e cósmicas que regiam o destino da ilha. As cerimônias atlantes eram únicas em sua forma, misturando ciência, magia e espiritualidade de maneiras que desafiavam a compreensão. Os sacerdotes, que também eram mestres em várias disciplinas científicas, buscavam conectar-se com as forças elementares da natureza e do universo, utilizando rituais complexos que envolviam cânticos, movimentos precisos e o uso de cristais energéticos. Esses cristais, considerados sagrados, eram colocados em posições específicas nos templos durante os rituais, canalizando a energia cósmica e distribuindo-a pela ilha, garantindo a estabilidade e o bem-estar do povo atlante. Os templos, magníficas construções espalhadas pela capital e pelas regiões mais remotas de Atlântida, eram muito mais do que simples locais de adoração. Esses edifícios eram centros de experimentação espiritual, onde ciência e religião se entrelaçavam de forma inseparável. Os sacerdotes atlantes, que além de líderes espirituais eram também cientistas, passavam suas vidas estudando os mistérios do universo. Eles buscavam não apenas o favor dos deuses, mas também respostas sobre o funcionamento dos poderes cosmos e o papel da humanidade no grande esquema do cosmos. Em suas práticas, acreditavam que a verdadeira sabedoria vinha da compreensão tanto das leis naturais quanto das espirituais. Este capítulo explora a rica religiosidade atlante, mergulhando profundamente em seus ritos misteriosos e nas crenças que fundamentavam sua civilização. Para os atlantes, o equilíbrio espiritual era tão importante quanto qualquer inovação tecnológica ou conquista material. Eles acreditavam que as preces e oferendas feitas aos deuses eram essenciais para manter a harmonia universal. Cada cerimônia foi cuidadosamente planejada e realizada com precisão, pois qualquer erro poderia comprometer o delicado equilíbrio entre o mundo mortal e as forças invisíveis que o cercavam. Atlântida não era uma monarquia centralizada, mas sim uma civilização governada por uma aliança de reis, que formavam um complexo sistema de liderança. Cada um desses monarcas tinha autoridade sobre uma região específica da ilha, sendo responsáveis por manter a ordem, administrar os recursos e zelar pelo bem-estar de seu território. No entanto, apesar de terem jurisdições distintas, todos os reis eram unidos por um compromisso mútuo: garantir a prosperidade e o equilíbrio de Atlântida como um todo. A princípio, essa aliança funcionava de maneira harmoniosa, com os reis colaborando em conselhos regulares para tomar decisões que beneficiavam a ilha. O poder compartilhado era visto como uma forma de evitar que um único governante dominasse completamente a civilização, promovendo uma estrutura de governança mais equilibrada e justa. Os conselhos realizados entre os reis eram momentos de grande importância política, nos quais questões vitais para a sobrevivência da ilha eram debatidas. Cada rei tinha uma voz nas decisões que moldavam o futuro de Atlântida, e a diversidade de opiniões e experiências era valorizada, pois acreditava-se que a pluralidade de perspectivas fortaleceria o reino. Nesses encontros, discutiam-se desde estratégias militares e comerciais até questões sociais e espirituais, sempre com o objetivo de manter a harmonia e o equilíbrio entre as forças internas e externas que influenciavam a ilha. No entanto, com o passar do tempo, as dinâmicas políticas de Atlântida começaram a se tornar mais complexas e delicadas. A aliança, antes sustentada por um espírito de cooperação e unidade, começou a se fragmentar à medida que as ambições individuais dos reis começaram a se intensificar. O desejo por mais poder, riqueza e influência levou a disputas internas, e a harmonia que outrora caracterizava a liderança atlante começou a ruir. Embora, à superfície, os conselhos ainda fossem realizados de forma cordial, as rivalidades pessoais e a crescente desconfiança entre os monarcas tornaram-se evidentes. Este capítulo aprofunda-se nas intrincadas dinâmicas políticas de Atlântida, explorando não apenas os conselhos e os debates entre os reis, mas também as tensões subjacentes que começaram a corroer a unidade da aliança.
As divergências sobre como governar, as ambições de expandir seus próprios territórios e as visões contrastantes sobre o futuro da ilha alimentaram uma atmosfera de conflito interno. À medida que a corrupção começava a se infiltrar nas decisões governamentais, alguns reis priorizavam seus interesses pessoais em detrimento do bem comum, comprometendo a estabilidade da civilização. As disputas de poder entre os monarcas eram inicialmente sutis, com manobras políticas sendo realizadas nos bastidores. Mas, com o tempo, esses conflitos se tornaram cada vez mais abertos e intensos. As alianças temporárias entre certos reis contra outros começaram a surgir, enquanto cada governante tentava assegurar mais controle e influência. Esse ciclo de intrigas políticas e traições minou a confiança que outrora existia dentro da aliança, e a desunião começou a impactar a capacidade dos reis de governar de forma eficaz. Por mais grandiosa que fosse Atlântida, sua fama e riqueza não passaram despercebidas por forças externas. Inúmeros reinos e civilizações distantes, intrigados pelo poder dos Atlantes e pela prosperidade inigualável da ilha, começaram a nutrir uma inveja ardente. Ao longo dos séculos, essas potências se uniram em um murmurinho de descontentamento, e inimigos surgiram nas sombras, conspirando para desmantelar a hegemonia atlante. Enquanto os reis de Atlântida se concentravam em suas rivalidades internas e disputas de poder, ameaças externas cresciam de maneira silenciosa, mas implacável, criando um clima de tensão que pairava sobre a civilização. Neste capítulo, exploramos a complexa rede de intrigas que se formou fora da ilha. Nação após nação, alianças secretas começaram a surgir entre reinos que, por muito tempo, foram rivais, agora unidos por um objetivo comum: derrubar a civilização atlante. Mercadores que haviam visitado as terras distantes de Atlântida, fascinados por sua riqueza e tecnologia, começaram a espalhar rumores e segredos sobre suas fraquezas. Essas informações, inicialmente tratadas como meras fofocas, rapidamente se tornaram armas poderosas nas mãos de inimigos astutos, prontos para explorar qualquer vulnerabilidade. Mas o perigo mais assustador e insidioso não vinha de longe. Ele estava, na verdade, em uma conspiração que crescia no coração da própria Atlântida. A corrupção e a ambição que se infiltraram nas esferas de poder dos reis criaram um terreno fértil para traições. Assim, enquanto Atlântida se encontrava em um período de esplendor, sua grandeza se tornava também um alvo atraente. O que poderia ter sido um tempo de unidade e grandeza, rapidamente se transformava em um jogo perigoso de intrigas, onde a linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais turva. Enquanto os atlantes se vangloriavam de sua grandiosidade, os primeiros sinais de decadência começaram a se manifestar de maneira insidiosa. As rivalidades políticas entre os reis, que anteriormente eram resolvidas por meio de diplomacia e negociação, começaram a se transformar em conflitos violentos e traições ardilosas. Neste capítulo, exploramos o período de decadência moral e ética que começou a corroer o tecido social da civilização atlante. Os governantes, que outrora prezavam pela justiça e pela sabedoria em suas decisões, agora se deixavam seduzir pelas promessas de poder absoluto e controle. A busca incessante por mais territórios, riquezas e influência levou a guerras internas, onde alianças que um dia foram sólidas se fragmentavam e se transformavam em rivalidades sangrentas. Além disso, a exploração desenfreada dos recursos naturais de Atlântida começou a causar consequências devastadoras. O povo, que antes vivia em harmonia com a natureza, passou a enfrentar catástrofes ecológicas que eram resultado direto da ganância de seus líderes. Florestas antes vibrantes foram devastadas, rios limpos e cristalinos começaram a secar ou a poluir-se, e a fauna local sofreu um declínio alarmante. Com a instabilidade interna em seu ponto mais alto, Atlântida entrou em um sombrio período de guerra civil, onde o caos e a desordem tornaram-se a nova norma. Os reis, que outrora estavam unidos por um pacto de harmonia e cooperação, agora se viam em conflito aberto, cada um lutando para expandir seu território e consolidar seu poder. As máquinas de guerra atlantes, que anteriormente serviam para proteger a ilha de invasores estrangeiros, foram agora redirecionadas contra o próprio povo. Cidades que antes eram um testemunho da arquitetura e da tecnologia avançada de Atlântida tornaram-se cenários de destruição e desolação.
As ruas, uma vez vibrantes de vida e comércio, estavam agora cheias de escombros e o eco das batalhas. O conhecimento que antes era compartilhado livremente entre os atlantes, agora passou a ser mantido em segredo por cada facção, como uma forma de garantir vantagem sobre os rivais. As bibliotecas, que outrora eram repletas de sabedoria, tornaram-se espaços de vigilância e controle, onde apenas os leais a cada faccionário tinham acesso à informação. Os antigos mitos atlantes falam sobre um equilíbrio cósmico que deveria ser mantido para garantir a prosperidade da civilização. Segundo as lendas, esse equilíbrio era uma dança sutil entre a humanidade e as forças da natureza, onde cada ato de desrespeito poderia desencadear reações imprevisíveis. Quando os atlantes, em sua busca desenfreada por poder e domínio, perderam de vista esse equilíbrio, acreditava-se que os deuses começaram a olhar para eles com desdém e desapontamento. Neste capítulo, o foco recai sobre a ira divina que muitos acreditavam ter causado a destruição final de Atlântida. À medida que os governantes se tornavam mais distantes de suas responsabilidades espirituais, fenômenos naturais começaram a ocorrer com uma frequência assustadora. Terremotos violentos sacudiram a terra, erupções vulcânicas devastadoras cobriram cidades inteiras de cinzas, tsunamis imensos engoliram praias e tempestades furiosas rasgaram os céus. Os sacerdotes atlantes, que sempre mantiveram uma conexão espiritual com os deuses, foram os primeiros a perceber a gravidade da situação. Com uma sabedoria que transcendeu o tempo, eles anunciaram que a corrupção e a decadência estavam provocando uma fúria que não poderia ser controlada. Em cerimônias solenes, eles imploraram aos governantes para reconsiderarem suas ações e restaurarem o equilíbrio perdido. O fim da Atlântida chegou de maneira súbita e catastrófica, marcando o desfecho de uma era que parecia eterna. Segundo os relatos antigos, em uma única noite e um dia, uma ilha poderosa foi tragicamente engolida pelo mar. Este capítulo retrata os acontecimentos apocalípticos que levaram ao colapso final da civilização Atlante. O oceano, que antes alimentava a ilha e sustentava seu próspero comércio, transformou-se no carrasco implacável que selou seu destino. Ondas gigantes, alimentadas pela fúria dos deuses, varreram cidades inteiras, enquanto terremotos devastadores partiram da terra, afundando-a nas profundezas abissais do oceano. Este capítulo marca o ponto final na história da grande civilização de Atlântida, um legado que, em questão de horas, foi transformado em um mito trágico. Com seu povo sendo destruído ou fugindo em desespero para terras desconhecidas, a lembrança de Atlântida começou a se dissipar nas brumas da história. A perda de uma cultura tão rica e vibrante ecoaria através dos tempos, e os ecos de suas maravilhas se tornariam lendas, deixando um vazio que nenhuma outra civilização poderia preencher. Assim, a narrativa de Atlântida, que começara com promessas de grandeza, chegava a um fim agridoce, mergulhando em um silêncio profundo, sob as ondas que haviam consumido sua essência. Embora a ilha tenha desaparecido sob as águas, o legado de Atlântida viveu através das histórias e mitos espalhados pelo mundo. Este capítulo final explora como a lenda de Atlântida influenciou civilizações posteriores, moldando suas culturas e crenças. Desde os antigos egípcios até os filósofos gregos, muitos se inspiraram nas narrativas atlantes, que falavam de um mundo avançado e de ensinamentos que transcenderam o tempo. Essas histórias se tornaram um componente fundamental da mitologia ocidental, inspirando não apenas a literatura, mas também a arte e a filosofia, perpetuando a imagem de uma civilização que conheceu tanto a glória quanto a queda. Por fim, persiste a questão: seria a Atlântida apenas uma alegoria sobre os perigos da ambição desmedida? Ou existiria verdade por trás dessa história antiga? O mistério de Atlântida continua a fascinar, mantendo viva a esperança de que um dia seus segredos sejam finalmente revelados. A lenda serve como um aviso atemporal, lembrando-nos das consequências de desrespeitar as forças naturais e a importância de manter o equilíbrio.
À medida que a humanidade avança, a história da Atlântida permanece um farol que nos convida a explorar os limites do conhecimento e a refletir sobre nossa própria trajetória, questionando o que realmente significa ser parte de uma civilização.